Olá, viciados no Fantasy. O meu nome é Filipe Nunes e, infelizmente, este é o último Fantasy Podcast deste ano. Mas não fiquem tristes, pois só temos motivos para celebrar, pois este ano a nossa liga foi um sucesso tremendo. Este podcast vai ser muito especial. Em primeiro lugar, porque vamos ter a eleição do MVP do ano. Em segundo lugar, porque vamos revelar os vencedores das 8 conferências. E em terceiro lugar, porque vamos revelar o vencedor da Fantasy Championship 2013-2014 do futebol americano. Começamos então pela eleição dos MVPs e também por mencionar alguns jogadores que estiveram muito bem esta época. E fazer também uma referência àqueles que estiveram menos bem, como é óbvio. Atenção, isto do MVP é apenas uma brincadeira e é uma visão minha que faço do percurso de alguns jogadores ao longo da época e por isso vou atribuir esse título a um certo jogador. Claro. Quarterback. Para mim o prémio de MVP vai obviamente para Peyton Manning, um jogador que bateu imensos recordes esta época, que totalizou 409,98 pontos e ultrapassou a marca dos 5.400 jardas de passe e totalizou 55 touchdowns. Passe touchdown. A menção honrosa, para mim, vai para Philip Rivers, que penso que foi uma revelação enorme este ano no Fantasy e totalizou 287,42 pontos. O prémio, chamamos assim, numa brincadeira, claro, Oh My God, He's on My Team, vai para Robert Griffin III. Ele teve uma má época, é verdade. A culpa também não é dele, é verdade, na minha opinião. Mas lá está, um jogador que sai tão alto no draft e consegue pouco mais que 200 pontos, é claro que tem que ter este tipo de prémio, não é? MVP Running Back. A minha escolha vai ser um pouco polémica, porque a escolha óbvia era Jamal Charles, não é? Running Back dos Kansas Chiefs. Mas para mim, o MVP da época de 2013, época regular, é LeSean McCoy. Porquê? Porque, em primeiro lugar, totalizou 278 pontos. Jamal Charles ficou à frente. Mas o porquê desta minha opinião? Em primeiro lugar, LeSean McCoy não sabia que tipo de época iria ter. Foi um jogador que, ano passado, desiludiu, mas para esta época era um jogador que estava como uma incógnita. Não sabia como é que ele iria reagir à alteração de treinador e ao facto de ter uma época má o ano passado. Por outro lado, Jamal Charles, toda a gente sabia que ele iria ter uma boa época. É por isso, então, que eu tenho este tipo de escolha. O prémio de revelação, na posição running back, eu vou dar a dois jogadores. Em primeiro, a Nosha Moreno, que, com 236,60 pontos, faz algo que nunca ninguém imaginou. Se bem que eu, na pré-época, quando estávamos a fazer os draft testes, quem seguiu esses comentários que eu fiz, houve um fã da nossa página que draftou Nosha Moreno e eu disse-lhe que iria ser um jogador que iria dar que falar. Vocês podem ver os comentários e tem lá, eu a dizer isso. Em segundo lugar, quero destacar para uma menção honrosa, sem dúvida, Eddie Lacy. Este rookie que deu muito que falar este ano e totalizou 207,50 pontos. Já que estamos aqui numa de celebrar, eu vou-vos dar mais uma dica. Para o ano, Zach Stacy, running back St. Louis Rams. Ok, pessoal? Vai ser um grande jogador. Prémio Oh My God, He's on My Team vai sem dúvida para Trent Richard. Era o meu running back preferido. 3 touchdowns corridos e 500 jardas corridas. Um jogador que saiu na primeira ronda. Que decepção! MVP Wide Receiver. Este prémio eu tenho que o atribuir a Josh Gordon, Wide Receiver do Cleveland Browns. Ele, por um lado, é uma revelação, como por outro, é o primeiro jogador que totalizou mais pontos esta época. E tenham atenção que Josh Gordon teve, para além de uma bye week, que teve, como todos têm, claro, teve 2 jogos de suspensão, ou seja, ele teve 2 jogos a menos que, por exemplo, AJ Green ou Calvin Johnson não teve lesionado, mas e Demaryius Thomas também. Portanto, esse prémio tem que dar a Josh Gordon. O prémio de revelação vai sem dúvida para Alshon Jeffrey, segundo wide receiver do Chicago Bears. E também quero aqui falar, e tenho que falar, de Antonio Brown. Antonio Brown que foi
uma grande revelação para mim e que ficou em 7º lugar nos wide receivers, numa perspectiva de pontos fantasy, claro. O prémio Oh My God Is On My Team vai sem dúvida para Vitor Cruz, wide receiver dos New York Giants. Tudo bem que este ano não foi um ano nada bom para os jogadores dos Giants, em particular também Eli Manning, mas esperavam-se grandes coisas de Vitor Cruz e foi um jogador que saiu muito no draft na 3ª ronda à vontade. Tie-ends. O prémio MVP de tie-ends vai sem dúvida para Jimmy Graham, tie-end dos New Orleans Saints. Jimmy Graham totalizou 217,50 pontos, quase tanto como um grande running back. O prémio de revelação eu atribuo a Martellus Bennett, tie-end do Chicago Bears, que totalizou 103,90 pontos. Foi um tie-end engraçado de ver e foi muito engraçado a sua transição dos New York Giants para os Bears. O jogo ficou a ganhar tanto ele como os Bears nesta transição. Foi uma parceria win-win. O prémio Oh My God Is On My Team vai inevitavelmente para Rob Gronkowski. Porquê? Não tem culpa nenhuma de estar lesionado, mas esperavam-se grandes coisas de Gronkowski. Ele teve bons jogos, mas eu vi muitos owners nos seus drafts a ir buscar este jogador na 3ª ronda do draft. Acho que foi um erro completamente ir buscar Gronkowski, que sabia que estava lesionado, na 3ª ronda e desperdiçar aquilo onde se poderia buscar um bom running back ou um bom wide receiver. É por isso que Rob Gronkowski tem este prémio. Só dizer que Rob Gronkowski totalizou 83,20 pontos. Este foi um bom ano para kickers e o MVP deste ano eu atribuo a Steven Gostkowski, que, para além de ser o kicker que mais pontos totalizou, 168, foi um kicker que poucos field goals falhou. O prémio de revelação eu vou atribuir a Dan Bailey, que totalizou 143 pontos. Para kickers eu não vou dizer qual foi o pior jogador, porque eu acho que é muito difícil avaliar a prestação do kicker. Mas se tivesse de dizer dizia Greg Zuerlein, aquele a quem chamavam Legatron, que este ano desiludiu um pouco. Pensava-se que queria pontuar mais no fantasy. MVP defesas. Aqui quero fazer uma brincadeira e dizer que, para mim, o prémio de MVP e o prémio revelação vão sem dúvida para Kansas City Chiefs. Nunca se pensou que os Chiefs, no fim da época, totalizassem 204 pontos, o que é uma brutalidade de pontos. Foi também um excelente ano para as defesas, com cerca de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 defesas, atenção, 7 defesas a pontuarem mais do que 150 pontos. O prémio Oh My God Is On My Team vai para Green Bay Packers, que totalizaram somente 110 pontos. Bem pessoal, isso foi assim então uma pequena brincadeira na eleição dos MVP deste ano. Amigos, acabamos agora então a primeira parte do nosso especial de fim de época de Fantasy e na próxima parte, a segunda parte do nosso podcast, será destinada ao anúncio dos campeões das conferências e o campeão da nossa Fantasy League.